Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui iniciando mais um momento de palavra para abençoar sua vida, sua casa, sua família. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Juízes, capítulo de número 16. Juízes, capítulo de número 16. Eu vou estar lendo aqui o verso 1. Enquanto vocês procuram aí o texto, eu já peço uma licencinha. Eu vou tomar aqui o meu suco de laranja. Tomar cuidado que hoje o vaso aqui também é frágil. Ô glória. Bendito seja o nome do Senhor. Juízes, capítulo de número 16. Hoje eu tenho uma grande responsabilidade aqui de trazer um assunto polêmico, que pelo menos eu não vejo os pastores indo muito a fundo, nesse assunto. Mas diante dos acontecimentos, não só no Brasil, mas no mundo, eu me senti assim muito cobrado pelo Espírito de Deus para estar ministrando acerca desse assunto. Nós fomos surpreendidos, esses dias aí, sobre o caso da Sara, e do Thales. O Thales ficou sabendo que a Sara estava traindo ele e ele tirou a própria vida e a dos 2 filhos, Engraçado que Sara é um nome bíblico, É um nome muito bonito, Significa princesa. Mas o que essa Sara aí fez foi muito triste, Não teve nada de princesa, Mas eu quero desenrolar aí a gravidade dessa situação na palavra. É na palavra que eu quero desenrolar o quanto isso é grave, o quanto isso é sério. E as pessoas levam
na brincadeira. Mas vamos lá, vamos ler aqui o verso primeiro. Diz assim: E foi-se Sansão a Gaza, grava isso. Foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Ok. Acabamos de ler que Sansão, o herói de Israel, o ungido do Senhor, o homem escolhido no ventre da mãe para ser um herói, para ser o juiz daquele povo, o povo de Deus. Ele vai a Gaza, né, que é aonde estava ali os inimigos do povo de Deus. Então ele escolhe ir. Ali foi uma escolha. A Bíblia nos orienta, né, a fugir da aparência do mal. Então, se ali está o mal, ali estão os inimigos, o que Sansão foi fazer ali? Então já começa por aí. Só que se não bastasse isso, ele se envolve com uma mulher prostituta. Ele tem uma conexão com esta mulher prostituta. E eu vou explicar por que eu estou falando conexão. Porque as pessoas pensam que Deus criou o ato sexual apenas para o prazer do ser humano. E esse não foi o propósito, o projeto de Deus. Ali no início, quando Deus termina ali a sua obra, que é o ser humano, ele tem ali Adão e Eva. E a ordem ali é o homem, né, a mulher, vai deixar a casa do seu pai, da sua mãe e vai se unir, né, ao seu marido, né, à sua esposa. E esse se unir fala do casamento, né? Vai deixar a casa do pai, vai deixar a casa da mãe e vai se unir ao seu esposo, à sua esposa. E após essa união, aí vem o ato sexual, que é o verdadeiro motivo do porquê que Deus inventou, que Deus criou o ato sexual. Ele diz: e depois do casamento, então serão ambos uma só carne. Falando do verdadeiro propósito de Deus em criar o ato sexual. Qual é o propósito de Deus?
fazer com que este casal, este homem e esta mulher, fossem conectados um ao outro. E ambos vão ser uma só carne. Olha a profundidade disso. Olha a sabedoria de Deus. E tudo isso para fazer essa união se tornar mais plena, mais forte, mais abençoada ainda. Porque não serão mais dois, serão um. Através do ato sexual é conectado um corpo no outro. Mas não para por aí. Olha como que Deus é profundo em tudo que Ele faz. O homem, a mulher, o ser humano, não é somente corpo. O ser humano é corpo, alma e espírito. Você consegue entender a profundidade do projeto de Deus, do plano de Deus dentro do ato sexual? É por isso que as igrejas levam tão a sério, o ensinamento, principalmente para os jovens, que estão ali começando o namoro. As igrejas levam tão a sério o ensinamento de se manter puro, de se guardar para o casamento. Porque o ato sexual é algo seríssimo. Seríssimo. É uma conexão, é uma ligação entre corpo, alma e espírito. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E as pessoas levam isso como se... Não tem nada a ver não. Ou seja, as pessoas até têm um certo temor em... Quando se trata de ato sexual, principalmente aqueles que não tem nenhum compromisso com Deus, não tem temor nenhum a Deus, eles pensam assim: eu vou ter ato sexual com essa pessoa, eu tenho que me proteger. Eu tenho que proteger o meu corpo. Porque senão essa pessoa pode passar para mim alguma doença, alguma enfermidade. É assim ou não é? É. Só que as pessoas se esquecem que o ser humano é corpo, alma e espírito. As pessoas se preocupam em proteger o corpo de pegar alguma doença, mas não se preocupam que a alma daquela pessoa também pode estar doente e que o espírito também pode estar doente e que as doenças da alma e do espírito também pode ser transmitido, também pode ser compartilhado através do ato sexual. Porque foi Deus que criou isso.
Então, quando a pessoa ela tem essa conexão, quando a pessoa parte para ter um relacionamento com uma outra pessoa e ali acontece o ato sexual, ela está se conectando com aquela pessoa. Ela está se tornando uma só carne com aquela pessoa. Então tudo que está no corpo daquela pessoa, em forma de enfermidade, corre o risco de ser transferido. Tudo que está na alma e tudo que está no espírito corre o risco de ser transferido. E é por isso que nós, pastores, ensinamos com seriedade, com muita responsabilidade, os jovens a se guardar, a se proteger, a esperar a pessoa certa, para quando chegar o tempo da bênção, o tempo da vitória, o tempo do casamento, que você receber a bênção de Deus, a bênção da aliança, a bênção do altar, e você estiver muito convicto de que essa é a pessoa certa para você, então aí sim, você vai se casar com ela e você vai cumprir o que está escrito lá em Gênesis, né? Você vai deixar a casa do pai, da mãe, você vai se unir a essa pessoa e debaixo da bênção de Deus, você vai entregar para essa pessoa o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. E ambos serão uma só carne. E um vai transmitir saúde para o outro. Um vai transmitir força para o outro. É por isso que é melhor que sejam dois, né, do que um. Então, esse é o projeto de Deus. Foi para isso que Deus criou o ato sexual. Mas a serpente, né, que é o diabo, sempre vem com as suas artimanhas, né, e tenta enganar o ser humano. Não, não é bem assim não. Que isso? Olha, Deus fez isso daí por prazer mesmo. Você tem mais é que curtir. Você tem mais é que cair de cabeça mesmo. Que isso, rapaz? Olha lá, ó. A menininha ali tá dando sopa pra você, rapaz. Você vai deixar quieto. E no caso da menina, né? A serpente sopra ali no ouvido e fala, aquele rapazinho bonitão ali, ó. Ah, tá dando sopa pra você. Você vai deixar quieto? É exatamente o que aconteceu lá com Eva, né? Não, não tem problema não. Pode comer daquele fruto ali, você só vai conhecer o bem e o mal. Não tem problema nisso aí não. Esse é o trabalho, né? É a missão do diabo, da serpente. É enganar, é iludir. E aí a pessoa vai
e passa a ter uma conexão de corpo, alma e espírito com uma pessoa doente, com uma pessoa problemática na sua alma, no seu espírito, uma pessoa que está sofrendo crises terríveis na sua alma, no seu espírito, carregando uma doença, uma enfermidade na alma, no espírito tão grande. E aquilo é transmitido para outra pessoa. E aí a pessoa não sabe por que anda tão inquieta, por que anda tão deprimida, por que anda com aquele peso, com aquela angústia, por que anda precisando de remédio sempre, remédio. Aí a pessoa vai sendo pressionada, aquele peso, aquela angústia, e não sabe o que está acontecendo. Aí, para aliviar aquela dor, a pessoa começa a procurar o álcool, começa a beber, começa a fumar. E um abismo vai chamando o outro. E são as enfermidades da alma. Aleluia. Olha Deus falando. Olha Deus ministrando. São as enfermidades. E a pessoa não entende o porquê que ela está assim. E aí, uma vez que a pessoa se entrega, aquilo acaba gerando dentro dela um vício terrível. Aí ela quer cada vez mais se entregar. Aí ela sai com um aqui, sai com o outro lá, sai. E vai virando uma bola de neve. Porque a serpente, que é aquela que engana, que ilude, ela encontra brecha para entrar e fazer o estrago. E foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Sansão tinha tudo para ser o herói. Sansão tinha tudo para ser o homem mais bem sucedido de toda a história bíblica. Sansão tinha tudo para ser o maior exemplo bíblico de um verdadeiro homem de Deus, ungido do Senhor. Ele estava lá em cima, lá no auge. O gigante de Israel, que ninguém conseguia derrubar aquele homem. Mas de repente, a serpente foi lançando, esses dardos na sua mente. Vai lá em Gaza. Vai lá. Não dá nada não. Vai lá, você é o herói. Ninguém te derruba. Vai lá. Aí ele foi, viu ali uma prostituta e se conectou com ela sexualmente, ligando carne, alma e espírito com uma prostituta. Uma mulher sem honra. E aí já tinha uma emboscada preparada para ele ali.
E quando ele sai do quarto daquela mulher, ele percebe que os inimigos estavam ali, de tocaia, e ele sai daquele lugar. Ele pega o portão daquela cidade e ele sozinho levanta o portão, com tranca e tudo, com trave e tudo, e levanta aquele portão. E ele sai daquele lugar com o portão nas mãos assim. Sansão, podemos dizer que era o Superman da vida real. Como derrubar um homem desse? Mas o diabo, ele tem o seu trabalhar. Ele vem com sapatinho de algodão, meio assim, quem não quer nada, né? Não, você é o cara. Ninguém te derruba, rapaz. Vai lá. Olha, tem aquela prostituta ali, facinho. É, só você pegar ela, deitar com ela ali, ó. Não dá nada não. Você é o cara. Você é o bambambam. Bam, bam. E quando Sansão, ele se conecta com aquela mulher, aí tudo começa a desabar na vida de Sansão. Para resumir a história, depois desse episódio ele conhece uma mulher que se chama Dalila. Muitos dizem que Dalila era uma prostituta, porque a Bíblia diz que Sansão vai a Gaza, né, e se deita com uma prostituta. Porém, aqui, ó, no verso de número 4, quando Sansão conhece Dalila, ele já está em outro lugar. Então, o local aqui é Vale de Sereque. E é neste local aqui, que era ali próximo, né, mas era um outro local, é que ele conhece essa mulher por nome de Dalila. Então já é uma outra pessoa aqui e já é um outro local. Então, se tratando desse episódio aqui, nós não podemos afirmar que a Bíblia diz que Dalila era uma prostituta. Porque a prostituta aqui, do verso de número 1, é uma pessoa. E a mulher que ele conhece aqui no vale de Soreque, né, o nome do local lá, Vale de Soreque. Aqui já é uma outra mulher. E aqui em nenhum momento cita que ela era uma prostituta. Aí você vai falar assim, ah, pastor, mas por que todo mundo conhece Dalila como uma prostituta? Existem alguns caminhos aqui. Por exemplo, o texto prova que Sansão, ele procurava esse tipo de mulheres. E o segundo caminho aqui é que Dalila, ela se vende. Cada um ali ia dar para Dalila 1.100 moedas de prata. Então ela foi comprada, né? Então, através desses pontos aqui, as pessoas chegam à conclusão
que ela poderia ser sim uma prostituta, porque ela se vende, e pelo fato de que Sansão procurava esse tipo de mulheres, né? Então ela aceita ter, né, esse tipo de conexão ali com Sansão por dinheiro, né? Mas não podemos afirmar biblicamente que ela tinha essa profissão. E a Bíblia cita aqui que Sansão, ele vai atrás dessa mulher vários dias. Porque a Bíblia fala que ela fica ali atormentando ele. Me fala qual é o seu segredo. Me fala onde que está a sua força. Me fala como é que a gente pode amarrar você. E isso foi vários dias, até que chegou um momento que Sansão ficou atordoado com aquilo. E ele pega o grande herói de Israel, que estava no auge. Ninguém podia derrubar ele. Ele pega e cai no laço do passarinheiro, no laço do inimigo. E ali ele conta os seus segredos. E aqui, para a gente ganhar tempo, no verso de número 21, aqui no verso de número 21, fala que arrancaram os olhos de Sansão e fizeram ele descer aonde? Aonde que está escrito aí na sua Bíblia? Você que está acompanhando aqui. Fizeram Sansão descer exatamente aonde tudo começou. Lá em Gaza. Ali é onde ele decidiu entrar e se conectar com aquela prostituta. É lá onde tudo começou. Levaram ele lá. E nós sabemos que a prostituta, ela é uma mulher que não tem honra. Isso é o que está no seu espírito, na sua alma. E Sansão se conectou com ela. Carne, alma e espírito. E o que aconteceu com Sansão ali em Gaza? Ele se tornou um homem sem honra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. É Bíblia ou não é? É Bíblia. Eu estou pregando Bíblia. É Bíblia. Um homem com os 2 olhos arrancados. O cabelo, que era o segredo que ele tinha com Deus, cortado. E agora ele está ali fazendo o serviço de um jumento. E todo mundo rindo dele. Um homem sem honra. Um homem humilhado. De herói de Israel a um homem sem honra. Simplesmente porque ele decidiu se conectar com alguém que não tinha honra. E aquela enfermidade que estava na sua alma, no seu espírito, foi transmitido para ele. Que esta palavra possa impactar a sua vida.
possa abrir a sua visão e que você venha entender o quanto isso é sério. Não se entregue. Não tenha essa conexão com qualquer pessoa, porque você pode receber doenças no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Doenças essas que podem te levar à morte. E não só a desgraça, a ruína nessa vida, né? Mas também pode te levar à desgraça, à ruína na outra vida, na vida eterna. Pois a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. É forte, não é? É forte. E eu queria encerrar aqui falando de um pregador que ele ficou muito conhecido. O nome dele é Jimmy Swaggart. Ele tinha um programa de TV nos Estados Unidos que alcançava ali por semana mais de 8 milhões de telespectadores. O homem estava parecendo Sansão, né? Gigante, um herói, profeta do Deus Altíssimo. Quem vai derrubar esse homem? Um grande ganhador de almas. O homem pregava assim para multidões. E de repente ele começou a ouvir a serpente. Não, rapaz, você é o cara, você é o bambambam, ninguém te derruba não. Ah, você tem um programa de TV aí que é transmitido aí praticamente para o mundo todo. O mundo te conhece. Você é o bambambam. E isso é um perigo. É um perigo na vida do ser humano quando ele se acha. Eu posso fazer qualquer coisa que eu sou o bambambam. Resumindo a história, pegaram esse pregador saindo de um motel com uma prostituta. A história se repete, né? Só muda os personagens. Aqui na Bíblia era Sansão, né? E aqui no nosso mundo aqui atual, né, que faz pouco tempo aí que ele faleceu, né? Parece que ele faleceu aos 90 anos, uma coisa assim. E pegaram ele saindo desse motel, tiraram foto e no dia seguinte as fotos dele com a mulher já tinha virado manchete em todos os jornais e foi aquela coisa. E ele decidiu, né, ter essa conexão, se conectar com uma prostituta, com uma mulher sem honra. O que aconteceu com esse pregador? Ele estava lá no alto, aí caiu, foi lá embaixo.
O programa dele nos Estados Unidos chegou a ser o programa que dava mais audiência por um bom tempo. E aí caiu lá embaixo. O ministério que alcançou milhões de pessoas agora foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aquele que tinha honra, prestígio, agora estava sem nada, sem ninguém, sem honra. Tudo porque a conexão. São as escolhas. São as escolhas. E essa humilde e simples palavra que eu deixo para o seu coração neste momento são as nossas escolhas. Você escolhe ser um herói ou ser alguém sem honra. Deus tem a unção para te dar. Deus tem a vitória para te entregar. Mas somos nós que escolhemos. Ele fala: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. A escolha é sua. Eu estou me lembrando aqui daquela cantora que fez aquele filme O Guarda-Costa. Essa cantora, ela começou a cantar na igreja, adorar o Senhor, participava do coral, né, da igreja. E aí perceberam que ela tinha uma voz extraordinária. E veio as ofertas. E ela começou a cantar fora da igreja. E muitos dizem que ela tinha a voz mais poderosa e mais linda de toda a história da música mundial. Não tinha mais para onde essa mulher crescer, não tinha mais para onde ela ir. Ela estava no topo das galáxias. Não tinha mais para onde ela crescer. Até que ela decidiu se conectar com uma pessoa errada. Uma pessoa que estava doente na sua alma, no seu espírito. E aquela doença foi conectada nela. E ela foi encontrada morta dentro de uma banheira. Totalmente dependente de drogas. São as nossas escolhas. É aquilo que você escolhe.
Aí depois a pessoa fala, mas por que Deus permitiu isso? Deus, ele respeita as suas escolhas. É as nossas escolhas. Eu vou encerrando por aqui. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. E volto profetizando vida, profetizando vitória. Nunca se esqueça que hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Deixo aqui um forte abraço. Deus abençoe.